Muito bem, então voltando aqui, ó. Parou de gravar, mas vamos continuar. Então aqui nós vemos o primeiro versículo que abordamos, Gênesis 3:22, né? Que 3:22. Deixa eu olhar no 3:22, aqui, ó. Então eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não estenda da mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então nós vemos aqui o Senhor falando, eis que o homem se tornou como um de nós, né? Deus está falando aqui com mais de uma pessoa, né? E aí nós vemos que entra aí essa questão dos governos celestiais, outros seres celestiais. Aqui alguns teólogos dizem, né, que está falando, a Trindade está conversando entre si, assim como lá no início, né, que Deus fala, façamos o homem, né? Então, alguns teólogos dizem que é a Trindade, mas ainda assim são governos celestiais, são seres invisíveis, né? Então, temos aqui uma referência de Gênesis 3:22. Gênesis 11:7, vamos ler também lá. Gênesis 11, versículo 7, que é bem conhecido isso aqui também, né? Ó. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Mais uma vez nós vemos aqui essa questão, né? Vinde, desçamos. Quem está falando aqui, ó? Quem está falando é o Senhor, ó. E o Senhor, está aqui, ó, em maiúsculo, né? Eu ia pegar aqui uma Bíblia hebraica, mas depois eu pego. Esse o Senhor é o tetagrama aqui, ó. Então é o Senhor Criador, é o Eterno falando. Ele disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, Deus está falando com quem aqui, ó? Não é com os homens lá embaixo. É no céu, é no mundo invisível. E ele não está falando sozinho. Deus não está falando sozinho. Ah, mas está falando a Trindade. Não necessariamente precisa ser a Trindade, porque ela já saberia, a Trindade saberia o que está acontecendo aqui, mas há ali um governo celeste, há mais pessoas participando desse governo. Há outros seres que participam do governo do Criador, além da Trindade, né? Que a Trindade já é única, né? A Trindade ela já tem um consenso perfeito, né? Eles já têm um consenso perfeito, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles pensam como um só, não tem divisão nos seus pensamentos, né? Todos têm um pensamento puro e de igual modo. Então aqui o Senhor está falando para outros seres. Fala, olha, eis que o homem é um povo só, tal. Então desçamos, vinde. Ele está chamando, ó, vinde, desçamos. E quando ele fala desçamos, ele dá uma ordem, né? Que representem ele, que desçam e confundam. E assim foi feito. Beleza? Estão entendendo aí? Não está muito complicado? Então tá certo. Vamos agora Gênesis capítulo 18. Vamos lá, que tá ficando bom agora, hein, ó. No primeiro versículo, né, dá uma bugadinha, uma bugadinha ali. Esse segundo é mais fácil de entender. E agora Gênesis 18. Calma aí. Opa, apertei o botão errado. Gênesis 18. Vamos lá. 18, capítulo 20. Aqui, ó. Até o 22. Disse mais o Senhor, e Senhor que é o tetagrama, é o Criador, falando numa posição de grande autoridade. Então é o Senhor. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. E é que interessante, cara. Ó, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Mais uma vez, os governos celestiais, né, dado a ordem pelo Criador, eles descem em nome do Criador. Eles vêm e descem. E quem desce aqui nesse caso é o próprio Deus na pessoa de seu Filho, Jesus. Porque Jesus é a expressão exata da glória de Deus. A gente vai ler esse versículo mais para frente, tá bom? Opa. Então, olha que interessante. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde ao clamor que me é chegado, né? Chegado até mim. E assim não é, sabê-lo-ei. Se não é, sabê-lo-ei. Mais uma vez aqui, o mundo invisível trabalhando na vida humana.
Eu quero que vocês entendam isso, que o homem não está jogado às traças, né? O homem está por si só, não. Há um comando, há uma hierarquia, há um concílio, há uma assembleia de Deus, né? Literalmente, há uma assembleia de Deus que trabalha assistindo a humanidade e intervindo quando há necessário. Legal, né? Então estamos entendendo. Vamos lá, então, Primeira Reis agora fica mais interessante ainda. Primeira Reis, vamos lá. Primeira Reis, capítulo 22. Vamos lá, na manhãzinha aqui, ó, sem pressa. E eu quero que vocês, se puderem, anotem essa referência, leiam, porque vai abrir os seus olhos. Opa, meu filho. Reis 22, aqui, ó. Capítulo 19, vamos ler até o 23. Chama, ó. Olha que interessante. Aqui é uma história do tempo de Elias, né? Profeta Elias, Acabe, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aqui o rei de Israel disse a Josafá, tal, Acabe, né? Vamos lá, 19. Micaias prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor, aqui o Senhor, né? É o tetragrama, tá? Tá em maior, é o Criador, é o nome do Criador aqui. Nome do Eterno aqui, ó. É Yud He Vav He, né? É o nome dele aqui escrito. Ó, viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele. Olha que interessante, cara. À sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe? De novo aqui, ó. Perguntou o Senhor, é o tetragrama aqui, tá? Quem enganará o Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra maneira. Ou seja, há aqui uma reunião no céu, no mundo espiritual, para tratar assunto da terra. E que no caso era Acabe. Deus queria que Acabe morresse ali em Ramote Gileade. Ele tinha que ir para a guerra lá para morrer lá. Era um propósito de Deus, né, para que Acabe caísse, né, porque Acabe estava ali destruindo Israel, os profetas, enfim, né. Então Deus ali se reuniu no céu com seu exército, com os governantes, autoridades, ele estava em cima ali falando, ó, o que nós vamos fazer? Né? E um foi dando uma palavra, outro, os seres celestiais foram falando, ó, vamos fazer isso, aquilo e tal. E até então nada, mas aí, ó, versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, mais uma vez aqui o tetragrama, e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, o Criador, como que? E aí respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e disse o Criador, ó, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Ou seja, foi decidido. Muitas propostas apareceram ali ao Senhor dos Senhores, ao Criador, mas nenhuma delas o agradou. Até que esse espírito saia ali do meio deles e fala, olha, eu posso enganar. Eu vou jogar aqui a língua mentirosa nos profetas, ou que seja, ele vai profetizar a favor de Acabe, para que Acabe se estimule, seja estimulado a ir para a guerra e lá ele vai morrer. E o Senhor falou, tá certo, excelente a ideia, você vai prevalecer, pode ir. E deu a ordem para que ele pudesse ir. E assim o foi, né? E assim o foi. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, aqui nós vemos aqui, não vou ler toda a história, né? O que acontece? Acabe acaba indo para a guerra e morrendo, e o propósito é concluído. Então aqui nós vemos o que? O background que eu estou falando para vocês da história, por trás da história, né? Então nós vemos aqui que o Senhor estava ali se reunindo, planejando algo a respeito aqui da humanidade, a respeito de um rei que estava destruindo Israel. Destruindo Israel. Então, perceba como é interessante, né, cara? Como que Deus trabalha. Como Deus move o mundo. Como que a autoridade de Deus, ela move o mundo. É extraordinário. Isso no Antigo Testamento, tá bom? No Novo é algo extraordinário, né? João viu as coisas acontecendo, todas determinadas por Deus, né? Mas aqui estamos falando do Antigo Testamento, tá bom? Do Antigo Oriente, né? Do Antigo Oriente se fala, né? Mais de 3, 4 mil anos atrás. Muito bem.
traçamos aí, né, para vocês verem como acontece, como que há um governo no mundo espiritual, como há seres espirituais com autoridade que julgam, que decidem, só que Deus está como presidente, ele está no seu trono, ouvindo. E aí Deus julga conforme a sua justiça, mas há seres que estão falando com ele, que estão ali conversando, dando ideia, falando, tal, e aí chegam-se no consenso e aí Deus bate o martelo e as coisas são resolvidas. Certo, agora vamos lá para Salmo, que agora a gente mata a pau aqui, né, cara? Em Salmo tem mais versículos que depois eu posso trazer, mas vamos até Salmo. Salmo de número 82, que agora é um dos talvez mais conhecidos, né? E difíceis de interpretar, tá bom? Não é fácil interpretar, não vamos falar que a gente sabe tudo, né? É muito difícil interpretar a palavra de Deus, mas Deus nos dá graça para a gente poder entender, tá bom? Eu vou mudar aqui, irmãos. Eu acho que eu vou fazer. Ah, vou mudar a tradução. Vou deixar a King James. Boa. Acho que foi legal aqui na King James. Opa, opa, não. Remover marcação. Que isso, cara? Propaganda logo agora. Sai daí, meu filho. Eu não quero propaganda, não. Onde eu desmexo essa propaganda? Eita, 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 eita. Sai daí, propaganda. Muito bem, saiu a propaganda. Vamos ler o Salmo 82 aí, ó. Os irmãos me perdoem aí, tô com o nariz um pouco entupido. Acho que deu para perceber, né? Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina no meio dos poderosos e abre o julgamento. Até quando darei sentenças injustas, favorecendo... Calma aí que... Deixa eu colocar aqui, ó. Até quando darei sentenças injustas, favorecendo o ímpio, os ímpios? Sede juízes para os desvalidos e órfãos, fazei justiça, misero e ao miserável e ao indigente. Libertai o fraco e o pobre, livrai-os das garras dos ímpios. Eles nada compreendem, nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Eu declarei, vós, ó juízes, sois como os deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos, morrereis, e como qualquer outro governante, caireis. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, porquanto a pertencem todas as nações. Muito bem, agora aqui nós temos aqui um versículo para arrematar esse background espiritual, né? Esse governo divino, né? Deus se assenta na roda dos poderosos. E Deus, o Supremo, o Poderoso, né? Juiz, levantou-se na Assembleia Divina. E aqui, irmãos, né, segundo a tradição mais antiga, está falando aqui dos anjos que caíram. Aqui é um julgamento de Deus aos seres que caíram. Eles perverteram, né, as leis de Deus, não julgaram dignamente diante de Deus, e eles são julgados. Deus os julga. E o Senhor fala assim, ó: eu declarei vós, ó juízes, sois como deuses, ou seja, são seres celestiais, são Elohims. Deus falou, vocês são Elohims. Deus aqui não está falando para a gente, não, seres humanos, não. Está falando para os Elohims que tinham poder e foram mandados para julgar os homens. Todos vós sois filhos do Altíssimo, são seres celestiais. No entanto, como seres humanos, vocês vão morrer, como qualquer outro governante, vocês irão cair. Então aqui nós fechamos esta parte aqui dos governos celestiais. E aí fechamos as aspas, tá bom? Então há um governo celestial, há juízes espalhados, né, para governarem a terra e assistir a terra, há vigilantes, né, outras traduções trazem como vigilantes, que têm a incumbência de julgar justamente segundo a vontade de Deus. Ok? Legal, agora aqui nós entramos na lição, né,
a visita de 3 Elohims a Abraão. E aí nós já falamos que uma dessas tradições, né, dizem que é uma teofania, que é a aparição do Messias no Antigo Testamento, né, ele ainda não encarnado, né, mas ainda como Deus, né, Deus Filho lá com toda a sua glória. Ele descia como semelhança de homem e aí falava em nome de Deus, porque ele é filho de Deus e ele é Deus. Amém? Então aqui nós vemos a visita dos 3 Elohims a Abraão. Uma teofania, ou seja, é uma das interpretações, é a que eu mais me aproximo, é a que eu mais acho certo, né? Que seja realmente uma teofania. É Jesus aparecendo ali no Antigo Testamento. Muito bem, ou seja, vamos agora começar agora então a entender por que ali desce esses Elohims. Porque eles iriam anunciar a Abraão duas coisas interessantes aqui, né? Ó, duas coisas interessantes. Eles iriam anunciar a Abraão a promessa de um filho que viria de Sara, né? Ele é bem específico, o Elohim ali, o Senhor, ele é bem específico. Sara terá um filho. E ele fala assim, ó, eu voltaria aqui no tempo da vida, 9 meses, né? E Sara terá tido um filho. E aí Sara, ela ri, né? E o Senhor fala, por que sua mulher riu? E ela, com medo, né? Saiu ele da tenda e falou, não, Senhor, eu não ri, não. E ele falou, sim, tu riu, né? E aí a gente vê que ali não era qualquer Elohim, não era um mensageiro, mas era o próprio Deus ali falando com Abraão. Então ali a gente vê que ele anuncia o filho Abraão, promete, porque ele fala, olha, não há nada impossível a Deus. Por isso Deus falou que ia ter um filho e na velhice ele vai ter um filho. E teve um filho. E aí ele fala, olha Abraão, eu vou descer ali até, a gente leu lá no comecinho, né? Até Sodoma para saber o que está acontecendo ali. E aí ele fala, eu vou destruir aquela cidade, porque a cidade chegou a mim que está em situação terrível, né? Em um pecado acima do normal, algo terrível está acontecendo lá. E aí nós vemos que eles olham para a banda ali de Sodoma, né? E descem até Sodoma. E o interessante é que apenas 2 seres, 2 Elohims, descem até Sodoma. E o terceiro não fala que ele desceu, o terceiro fica lá. E esse terceiro que fica lá com Abraão, a gente vê que Abraão começa a adorá-lo e fala, Senhor, olha, me permitam dizer, se houver lá 50 justos, né? E o Senhor vai destruir ainda, Senhor? Aí o Senhor fala, não, Abraão, se tiver lá 50 justos, por amor aos 50, eu não vou destruir Sodoma. E ele começa a repetir isso, né? Falou, Senhor, me perdoe, mas e se tiver 45 e tal, se tiver 30, 20, 10, e o Senhor fala, olha, Abraão, não vou destruir. Se tiver 10, pelo amor dos 10, eu não destruo. E aí Abraão está falando ali com o próprio Deus, certo? Então ali, aquele Elohim não é qualquer ser, é o próprio Deus, é uma teofania. É o próprio Senhor Jesus está ali, ó, o Deus Filho falando com ele, com grande autoridade, poder. Né? Então nós vemos que é esse mundo invisível aparecendo bem diante de nós. Amém? Ó, Abraão ele adora a esse Elohim. Abraão suplica que eles entrem na sua tenda. Abraão hospeda os Elohims com grande honra. Né? Pega o seu melhor novilho ali, né? Pega a melhor farinha, cozinha os pães. Olha, tem aqui o vinho, tem tudo. Eles comem de tudo. Abraão faz ali, poxa, aquela recepção para eles, honrando grandemente, porque Abraão, ele reconhece aqueles Elohims, não era qualquer um. O autor da revista, ele fala, olha, era costume na época se prostrar. Mano, eu discordo um pouco, porque eu acho que não era costume se prostrar daquela forma, tá bom? Ainda mais no meio-dia, 3 viajantes ali no meio do sol, você não vai sair ali ao encontro e se dobrar diante, você nem conhece. Então não era costume fazer isso, tá bom? A não ser em pessoas com grande autoridade, como foi o caso de Melquisedeque, que Abraão vai lá, Abraão entrega os dízimos, reconhece, né? É abençoado por Melquisedeque. Então ali é uma outra situação, é uma autoridade que ele já conhece, aí tudo bem, é um costume. Mas como Abraão conhecia que eram Elohims, ele se dobra e imediatamente clama
para que eles entrem na tenda dele e que o façam digno disso. Ele falou: olha, vai ser uma honra se o Senhor passar pela minha tenda. Então Abraão, ele que entende que aqueles seres são Elohim, são seres celestiais, não são qualquer um. E ele entende mais ainda que um deles é o Senhor. E ele fica ali com um grande temor diante do Senhor. E aí então a gente vê que o Senhor fica ali na planície. E aí no tópico 2, né, Elohim anuncia os seus planos a Abraão. No capítulo 18 fala assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço? Na verdade não, né? Na verdade o Senhor contou tudo a Abraão o que ele iria fazer em Sodoma e também na vida do próprio Abraão. Ele falou tudo aquilo que era necessário ser falado. O Salmo 25, verso 14, fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ou seja, a intimidade ou os segredos do Senhor, né? E os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tremendo. Ele fez isso com Abraão, né? Então, nós vemos aqui, ó, fechando esse tópico 2, né? Trazendo aí esse mundo invisível por trás da história de Abraão acontecendo, né? Deus desce até a vida de Abraão para mudar a vida dele. E aí aqueles anjos, né, no segundo plano, vai ser o tópico 3, esses Elohims descem até a Sodoma, né? A gente vê aqui no tópico 3, ó, que é a destruição do Sodoma, os pecados de Sodoma, a palavra sodomia, né, que vem ali por causa de Sodoma, dos pecados do povo, né? E é interessante a gente ver aqueles dois anjos descem, e aí entra um contexto também interessante, que os moradores de Sodoma querem ter relações com os anjos. Ló está à beira ali da sua tenda, na porta da sua casa, e o que acontece? Ele está à beira da sua casa, vou passar aqui, ó, e ele avista esses seres e eles rapidamente o reconhecem e querem tirar eles da rua. É interessante que Ló também conhece aqueles seres, fala, não, não são qualquer um. Ou seja, o povo desse tempo, o povo antigo aí de 3, 4 mil anos atrás, eles reconheciam essas entidades, esses seres celestiais. Eles olhavam e sabiam quem eles eram. É muito diferente de nós hoje. Hoje nós não temos essa percepção, né? Tanto é que o Senhor fala, acho que em Hebreus, né, que muitos praticando a hospitalidade hospedaram a anjos, né, sem saber, né? Porque a nossa visão também hoje ela é bem limitada acerca do mundo espiritual. Mas naquela época eles reconheciam, e Ló reconhece aqueles seres e fala: olha, vem para minha casa, fez como Abraão, né? Vem por favor aqui, e aqueles seres falam: não, nós vamos dormir aqui na praça. Vamos ver o que está acontecendo aqui, a gente quer ficar aqui olhando o que está acontecendo. E Ló fala: não, por favor, e Ló fica desesperado porque sabe do mal daquele povo. E aquele povo, ao olhar aqueles seres celestiais, também o reconhece e vão correndo atrás deles para abusar daqueles seres. É algo terrível. E aí a gente vê que eles acabam entrando junto com Ló, né? Aqueles seres fazem com que aqueles homens fiquem cegos, né? E eles não conseguem achar mais ali aqueles anjos, aqueles seres. Eles entram na casa de Ló e eles falam: olha, tem mais alguém que a gente pode salvar, porque a gente vai destruir esse lugar. A gente já viu que realmente esse lugar, o que falam dele é verdade. O clamor que subiu até o Senhor é verdade. Não, então temos ordem para destruir esse lugar. Tem alguém que você quer levar? E Ló fala: tem os meus genros, né? Olha, tem aqui os meus genros, se vocês puderem levar. E aí os anjos falam: vai lá pegar eles, pode chamar. Só que quando Ló fala aqueles homens, eles não acreditam, né? E zombam, falam: não, você está maluco, né? Isso é uma brincadeira, tal, e não vão. Por final, aqueles seres vão, levam Ló, a esposa e as duas filhas, e Ló pede para que ele leve eles para uma cidadezinha e não subam para um monte, né? E aí os anjos permitem, livram aquela cidade e destroem as demais cidades. E aí encerra-se aí, né, essa lição. Acho que não precisa estender mais, né? Porque o meu interesse aqui nesse vídeo é mostrar o que acontece por trás da história, no mundo invisível. É mostrar que o mundo invisível ele existe e ele interfere na história humana, interferiu na história humana, na vida de Abraão. Abraão estava em conjunto com a vontade de Deus.
E a vontade de Deus, Deus tem muitos agentes para fazer a sua vontade, são muitos. Então, tenha isso em mente, que Deus trabalha para aquele que nele confia, e principalmente que o mundo invisível é real, e a gente vai trazer muitas coisas sobre o mundo invisível nesse canal, tá bom? Esse foi só um vídeo rápido, falando com vocês sobre essa revista, que é muito interessante contar essa revista com um outro olhar, ok? Se você for novo por aqui, se inscreva, deixa o seu like aí, ó. Mande esse vídeo para mais pessoas, vamos estar fazendo outros vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que Deus possa abrir o nosso entendimento nesses últimos dias e que possamos ter sabedoria, graça para entendermos os dias que estamos vivendo. Amém? Deus abençoe.